Hoje, os senhores têm um presidente que é amigo dos Estados Unidos, que admira esse país maravilhoso e quer, sim, aprofundar não só apenas laços de amizades, bem como as mais variadas negociações. Um dos grandes destaques da visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos se chama AST. É um acordo de salvaguardas tecnológicas para que se possa fazer o chamado uso comercial do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. Esse é um centro de lançamento importante porque ele está próximo à linha do Equador e todo o lançamento de foguete que ocorre de lá, ele pode ter uma economia de combustível, uma economia da ordem de 30% em relação a outros centros de lançamento que existem no mundo, como no Cazaquistão, um dos mais utilizados, tanto pelo programa americano quanto pelo programa russo, os dois principais do planeta. O que o Brasil está fazendo com os Estados Unidos? Está chegando a um acordo sobre como proteger a tecnologia dos Estados Unidos dentro do território nacional, para que nenhum brasileiro ou nenhum cidadão de outro país conheça no detalhe como os Estados Unidos ou outra nação que utilize tecnologia americana fez para construir aquele dispositivo ou aquela tecnologia mais especificamente. A partir desse acordo, portanto, a base ganha viabilidade comercial. Só que para que isso ocorra, existe ainda um longo caminho a percorrer. Esse acordo tem que primeiro ser verificado no detalhe sobre a questão da soberania nacional. Há cerca de 17 anos, o Brasil não conseguiu entrar em acordo com os Estados Unidos no mesmo tema, porque se identificou ali pelo Congresso Nacional uma ameaça à soberania. Grosso modo, os Estados Unidos teriam um pedaço do Brasil a seu dispor, sem que brasileiros pudessem entrar naquela área onde a tecnologia americana era manipulada. Nesse novo acordo, nesse novo texto de acordo, o que se espera? Que o Brasil tenha, sim, o controle daquela área, porém, a área onde a tecnologia está sendo manipulada especificamente tem um acesso restrito, de forma a proteger a informação de propriedade intelectual dos Estados Unidos envolvida naquele projeto. Agora, o Congresso vai querer saber no detalhe, e isso ainda não veio, sobre como se garante a soberania e, ao mesmo tempo, se garante a preservação da propriedade intelectual ou americana ou do outro país que possa vir a fazer um acordo com o Brasil. Só que Alcântara tem outros problemas para além do próprio acordo de salvaguarda tecnológica. Alcântara tem problema com comunidades quilombolas que vivem lá. O Brasil hoje não tem uma lei geral do espaço, ou seja, não existe um marco regulatório que torne eficiente o uso da base de Alcântara como base de lançamentos comerciais. Ao mesmo tempo, a indústria nessa área é muito competitiva e dinâmica. Ela exige, por exemplo, que o Brasil tenha capacidade de autorizar com velocidade lançamentos, o que hoje seria praticamente impossível de fazer considerando a nossa legislação. Por outro lado, os Estados Unidos têm muito a ganhar, não apenas com o lançamento de satélites, mas com a assinatura desse acordo, ele pode utilizar o Brasil como área, por exemplo, para radares, que são fundamentais no programa espacial não só dos Estados Unidos, como de qualquer nação. Se os Estados Unidos não conseguirem fazer lançamentos do Brasil, eles têm uma série de outras áreas para fazer lançamentos. Para o Brasil, sim, é importante por causa justamente da receita que se obtém a partir destes lançamentos. O acordo prevê que o Brasil pode fazer uso desse dinheiro para o nosso programa espacial, mas não pode usar o dinheiro de lançamentos para desenvolver o próprio programa de lançadores brasileiros. Por quê? Porque isso é chamada tecnologia dual, ou seja, a mesma tecnologia que constrói um foguete, ela também constrói um míssil. Então, por conta dessa dualidade do uso da tecnologia, o Brasil não pode reinvestir os recursos com futuros lançamentos
para o seu próprio programa de lançadores. O Brasil hoje tem um lançador em vista, chamado Veículo Lançador de Microsatélites, chamado VLM, que é produzido em conjunto com a Alemanha. Ele ainda precisa sair do papel. Ainda assim, dinheiro da exploração da base de Alcântara ele não terá. Portanto, agora tem que ficar atento ao detalhamento desse texto do acordo que foi firmado entre Jair Bolsonaro e Donald Trump e, principalmente, os próximos passos do Brasil para garantir que, de fato, a base de Alcântara seja viável.